Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima, estou aqui na minha residência aguardando as recomendações médicas em função da pandemia do Covid-19 e estou aqui para conversar com você mais uma vez, contando mais uma história. Lembrando que este podcast ele foi criado para fornecer dicas técnicas da arte sagrada de vendas através dos seus personagens principais, através das histórias, das vivências e dos aprendizados e erros também desses personagens que todos os dias saem à caça de suas vendas e de seus resultados. Quem são eles? Os vendedores. E hoje nós trouxemos um baiano radicado em São Paulo para contar um pouco da sua história e bater um papo bem legal conosco. Seja muito bem-vindo para conversar conosco, Gabriel Gama. Mas antes do Gama, eu quero dizer a você o seguinte, olha, se você está assistindo a gravação desse podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. E se você está escutando esse podcast através do seu agregador preferido, não deixe de assinar o feed e seguir o podcast Sonho de Vendedor. Dito isto, vamos ao nosso convidado, Gabriel Teixeira Gama. Para alguns somente Gabriel, para outros somente Gama. Para nós pode ser também Gabriel Gama. Seja bem-vindo, Gabriel. A casa é sua. Tome mais um copo conosco. Maravilha. Obrigado, Linaldo, aí, pela oportunidade de estar passando um pouco da nossa experiência aí no dia a dia, né, nesses anos aí de trabalho, e aí toda a evolução nossa aí nesses últimos anos aí, e nesse momento tão complicado, que nunca pensamos em passar, mas estamos aqui, né, tentando aos prantos, aos montes, continuar vendendo da mesma forma e ainda achar novos meios para poder fazer essas vendas, né? Rapaz, e o vendedor ele tem que se reinventar sempre. Surge uma pandemia, o vendedor tem que se reinventar. Surge um surto em algum lugar, o vendedor é uma profissão que tem que se reinventar sempre, senão vai ficando para trás. Mas vamos lá. Eu não quero começar logo falando de vendas, eu quero saber quem é Gabriel Teixeira Gama. Filho de quem? Nascido onde? Como foi a infância? Juventude? Formação acadêmica? Filho de quem? Casado? Se é solteiro? Se tem filho? Se não tem? Sei que eu vi alguns videozinhos do Tok Tok com musiquinha, com a filhinha. Eu quero conhecer essa história aí, quero saber quem é esse Gama. Fala pra nós. Vamos lá. Bom, como você disse, né? Eu nasci na Bahia, nasci no sertão da Bahia, Ribeira do Pombal, perto de Feira de Santana. E logo quando eu tinha 4 para 5 anos, meu pai já tinha se mudado aqui para São Paulo. E aí a gente só esperou a minha irmã completar 1 aninho de vida para a gente poder viajar 3 dias, né, no ônibus, aquela farofada toda. E a gente está aqui, como você diz, erradicado em São Paulo, então toda a vivência foi em São Paulo, né, toda a educação. Estudei em colégio público, colégios particulares, e me formei, a juventude passei toda aqui em São Paulo também, então fui aprendendo a lidar com a cidade, a lidar com essa correria que é São Paulo. Então a gente foi já aprendendo, então foi já olhando para o pai, né? Meu pai chama Gama, né? Obviamente, não conhece como Gama, não falar José, ninguém conhece ele, então é só Gama, né? Então, minha mãe é a dona Betina, né? Os dois, meu pai vai fazer agora 59 anos, minha mãe tem 54. Então aí tem uma irmã de 33 anos, Daniele, casada, casou agora tem 2 anos. E como você falou, né, tem uma filhinha aí de 9 anos, fui casado, né, hoje estou solteiro, separado, e tem uma filhinha aí que vai completar 10 anos a semana que vem, vai fazer 10 aninhos, que é a minha vida, né, eu vou ficar falando dela que só o podcast vai dar o tempo todo o podcast só de falar dela, rapaz, vou te falar, viu? Então, a parte acadêmica, né, então, assim, eu sou formado em publicidade, né, eu comecei... eu trabalhava numa editora na época, lá em 2001, 2002, e eu trabalhava na área comercial e marketing. Eu era office boy do diretor, que ele era diretor comercial e marketing, e ele virou para mim e falou: e aí, vai fazer o que da vida?
Eu não tinha esperança nenhuma. Eu falava nem o que eu quero fazer da vida. Eu não tinha norte, não tinha nada. Ele me chamou uma vez na sala, chamou o office boy, que eu achei fantástico isso, né? Ele chamou o office boy dele e falou: E aí, o que você vai fazer? Aqui você tem como subir, aqui você tem como evoluir, mas você tem que fazer uma faculdade. E aquilo ficou martelando, martelou, martelou. Ele falou: Ó, você tem duas áreas para trabalhar: a área comercial e a área de marketing. Olha as duas, vê o que tem de interessante. E aí eu falava assim, que comercial nada, vou ficar aqui me matando de vender esse povo, nada, correndo aqui, liga para cliente, faz não sei o quê. Vou para o marketing, vou estudar o marketing. E eu achei a área de publicidade muito interessante para o que a editora proporcionava para mim. E eu entrei sem saber absolutamente nada, nem sabia que existia agência de publicidade, não sabia que tinha absolutamente nada. E aí eu fui, me joguei nos livros. Ah, estudante? Ah, eu sou de olhar, prestar atenção, anotar. Sempre foi assim. E eu sentava na primeira carteira, porque eu falava, se eu sentar atrás, turma do fundão, não vai dar certo esse negócio. A do jovem, não vai dar certo, o povo só pensa em bar. Mas a gente ia pro bar, ia fazer as coisas, não tinha nada disso, mas eu acabei me aperfeiçoando muito, né, buscando muito. E eu trago a publicidade até hoje na minha vida. Então, como a gente é vendedor, ou até na época, antes de ser vendedor, que era produtos, a gente tinha que divulgar, saber divulgar, né? A gente tinha que saber vender o produto, né? E isso eu aprendi muito, né, na publicidade e trago até hoje isso comigo, esses ensinamentos da área de PP. Gama, e como começou esse negócio de ser vendedor? Como foi que você se tornou vendedor? Quero saber essa parte também, para que o homem que foi office boy, história muito boa, a gente vai começar a ter alguns insights aqui, mas eu já estou começando a ficar muito curioso com isso. Como foi que daí de office boy chegou a se encontrar como vendedor? Conta para nós isso aí. Rapaz, antes desse diretor me dar uma luz, né, abrir minha mente, voltando em 2000, foi o meu primeiro emprego, né? Foi na Serasa, fui contínuo na Serasa. Então era malote. Cuidava dos malotes, subia 8 andares com caixa Chamex nas costas, o elevador sempre quebrava nessas horas, então a presidência ficava no 8º andar. Então imagina quando o presidente pedia alguma coisa. 8 andares com sulfite, pasta e tudo mais. Mas foi um baita aprendizado, porque ali a gente via muitas histórias, porque a gente era 18 garotos, literalmente, eram moleques mesmo, e o Edilson, que era o nosso gestor, eu falava, rapaz, tu vai pro céu, que se aguentar 18 moleques aqui, vai ser uma bênção na sua vida, viu, rapaz? E ali, com 3 meses, eu saí, eu não queria ficar ali fazendo alguma coisa, eu não sabia o que eu queria fazer, mas com certeza não era carregar malote pro resto da minha vida. Aí eu falei, comecei a entrar nas áreas. Eu ia em cada área e perguntava, como é que funciona essa área? Como é que funciona essa área? Eu era sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito curioso para saber o que cada setor fazia. Eu estava num prédio de 8 andares, cada andar representava um setor da Serasa. Eu falava, não, alguma coisa vai ter aqui para mim, impossível não ter nada aqui de interessante. Com 2 meses, a diretoria de mercados, que é o vice-presidente, precisava de um boy fixo lá. E aí o Edilson falou, não, vai você e mais dois fazer o teste lá e se passar, você. Falei, puta, usar gravata, usar roupa social, tenho 18 anos, pelo amor de Deus. Com 2 minutos de conversa com a secretária dele, eu falei, eu quero aqui, eu quero essa vaga, eu quero essa vaga, eu quero essa vaga. Aqui vai, o pessoal aqui é outro ambiente, é um outro mundo. E eu comecei a trabalhar com eles, tá? E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, me surgiu a oportunidade de ir para uma editora, né? E aí foi quando eu conheci o diretor, o Vicente, que ele abriu... E até na Serasa eu falava, não vou fazer faculdade não, vou subir de cargo aqui, achando... Olha a mentalidade, sem estudar, sem nada, como é que eu subo na vida, né? Eu vou me virando aqui, tadinho de mim. E aí, na editora, que foi uma decisão minha de sair, porque eu falava, não, aqui tem que estudar, aqui tem que fazer um monte de coisa, aqui tem que fazer não sei o quê, tem que ter inglês, tem que ter não sei o quê. Não, vou para a editora, vou lá. Consegui uma vaga na editora e fui para a editora. Aí na editora que eu falei assim, não, peraí,
não é bem assim, não. Tomei uma decisão pensando que ia ser uma coisa, mas aqui tá praticamente igual lá. Tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa. Foi quando o diretor virou para mim, e aí, o que você vai fazer? Depois de uns 6 meses, não foi nem um ano, foi 6 meses, ele virou para mim, e aí, o que você vai fazer da vida? O que você pretende? Quais são os seus objetivos? Eu falei, Vicente, que objetivo? Eu quero ganhar dinheiro, quero ir subir, ganhar mais. Ele falou, não, mas para você ganhar mais, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que buscar algo a mais. Falei, é? Sério mesmo? E aquilo ficou na minha cabeça. Voltei para casa, conversei com meu pai, falou, pai, quero fazer faculdade. Meu pai, o quê? Meu pai tinha o terceiro ano terminado, falou, nossa, alguém da nossa família vai fazer faculdade? Vamos lá, vamos ver. Mas qual curso? Eu não sei ainda, pai. O Vicente veio com essa história, né? Eu vou pesquisar. E aí aí achei a publicidade, achei que seria interessante. Quando eu entrei sem saber nada do curso, quando eu entrei no curso, ralei muito no curso, porque assim, eu estava com os professores da faculdade, eram gerentes de arte, eram diretores de arte de grandes agências de publicidade, então eles vinham com uma bagagem gigantesca, né, para nós. E aquilo falei, nossa, estou com baitas profissionais aqui, vou me dedicar. E graças a Deus fiz a publicidade. Eu trabalhava na época que eu finalizei a publicidade, eu já era um coordenador de marketing numa empresa. Depois da editora, eu fui para uma empresa de serviço nesse período da faculdade. E aí, onde até meu pai já tinha trabalhado nessa empresa, o dono era um amigo nosso, falou, Gabriel, vou montar uma área de marketing. Você está se formando? Eu falei, agora. E fui ser coordenador de marketing. Montei uma equipe, montei assistentes, e fiz eventos, viajei bastante já. Falei, cara, com 23 anos já tô tendo essa bagagem, tá sendo bacana. Mas aquilo eu tenho que me aprofundar mais, aquilo aí começou. Né? Na faculdade a gente acabou pegando, você tem que estudar sempre, não pode parar, não pode parar, não pode parar, tem que estudar, tem que se reinventar. A propaganda tá aí, a gente tá brincando, nada se cria, tudo se copia, né? E aí se aperfeiçoa, né? E aperfeiçoa. Colocar um complemento na frase. Então, a gente comecei a buscar isso. E aí, nas épocas de empresa de serviço, terceirização, né, que é o ramo que meu pai está até hoje, né, ele tem uma empresa disso, de portaria e limpeza, todo tipo de serviço terceirizado. E aí, numa das crises, perdemos alguns clientes, vamos cortar, a área de marketing era nova, vamos cortar, cortou, e aí eu saí. Nisso, um amigo meu, que hoje é padrinho da minha filha, por sinal, ele falou, tem uma vaga numa revenda que eu tô trabalhando e você não quer tentar? Eu falei, pai, mas não entendo nada de TI, cara. Gabriel, é estudar, cara. Você vai entrar como assistente. Eu falei, então vamos, bora. Entrei na Softcorp em 2007, final de 2007, entrei na Softcorp. Hoje, infelizmente, já fechou. Tenho grandes amigos ainda até hoje, estão em fabricante, estão em outras revendas, montaram suas revendas, né? Então, foi um time bem bacana. E entrei para ser assistente comercial com um fabricante HP. E aí eu achava que computador era só era memória, um disco, um processador e um monitor para ter as informações lá na tela. Rapaz, quando o senhor Vinícius Carraro, meu PAN, entrou lá e começou a me dar uma cartilha de 1.500 páginas de tudo que era dos computadores HP, eu falei, o que é isso aqui, rapaz? Isso aqui é maior que a Bíblia, rapaz. Eu já li no... E aí, rapaz, eu falei, não, agora vou ter que estudar esse negócio. Então, fui estudar por que daquele disco rígido, por que de um SD estava vindo, por que não sei o quê. Aí fui desmiuçar. E aí eu virava e falava, na planilha de preço, eu olhava a planilha de preço, 500 mil colunas de informações. E aí eu tive que aprender a desmiuçar aquilo, aprender por que a Dell era melhor, ou se a Panasonic era melhor, ou se a Lenovo, a IBM na época, né, era a forte. Eu tive que começar, então a gente foi pegando, aí eu tive que estudar concorrente, estudar isso, estudar aquilo, como falar para o cliente, mas HP é caro? Sim, é caro por causa disso, disso, disso. Uma Ferrari também é cara, mas tem suas vantagens ter uma Ferrari. Ou não tem, aí depende do critério. E aí e eu comecei. Então esse meu compadre, né, o Jefferson Tolentino, ele me puxou para essa área,
tive uma baita chefe que hoje eu acho que você deve conhecer, ela está na Westcom hoje, Cida Martins. Ela foi minha professora, né, assim, minha primeira professora, assim, de dar pushes, assim, né, ó, gente, é a mulher que o negócio tá tomando tiro de todo lado, ela fala, vamos, a gente vai conseguir ainda, fica tranquila, a gente consegue sair do outro lado, e isso eu aprendi bastante com ela. Aí eu fui para Softcorp, lá eu conheci a mãe da minha filha, né, ela se mudou para Fortaleza, e aí, só que quando a gente foi para Fortaleza, ela já foi grávida, e aí eu tive que ter uma muda. Falei, não, ou eu vou para Fortaleza com ela ver minha filha nascer, eu vou ficar São Paulo, Fortaleza, a Goiatã vai gostar desse negócio, né, dessa ponte aérea, mas aí tive que mudar, fui para Fortaleza lá e fiquei com ela lá um ano, a gente ficou um ano lá, a Luna nasceu em Fortaleza, ela é cearense, nasceu lá, mas só que aí a gente achava que a gente fazia comparativo com São Paulo, né? Estrutura de médicos, estruturas para escolas e para tudo. A gente falava, não, tá, não, vamos voltar. E graças a Deus, nesse período, a gente conseguiu, assim, ela trabalhava com fabricante Citrix, mas na revenda, mas a gente acabou conhecendo o pessoal da distribuição e tudo, e aquela coisa que o network que a gente aprende a fazer, faz que assim, quando a gente falou, ó, vamos voltar para São Paulo, tipo assim, graças a Deus choveu oportunidades e aí a gente se recolocou. Então eu passei da Softcorp com HP, fui para a Microsul também com HP, só que a parte de servidores, na Softcorp eu fiquei com parte de computação pessoal, notebooks e impressoras, né, em computadores. Eu já ia até esquecer do computador, que é tão difícil a gente achar um computador hoje, né, computador de mesa, né, que eu tava até esquecendo já do computador. E aí, da Microsul, eu fui para Planos, que era uma outro player HP também, Platinum HP, que aí eu já fui para ser gerente de produto, que já é da parte de impressão e imagem, então foi quando eu conheci a parte de plotagem, até eu conheci a Autodesk um pouco nessa parte, porque a gente usava as plotters para isso, né, na parte gráfica, na parte de desenho industrial, né, aquelas plotagens. Então eu fui para o centro de impressão da HP, e quando eu olhei para elas a primeira vez, eu falei, rapaz, eu quero vender esse negócio, eu quero aprender a vender esse negócio, quero aprender. Quando eu vendi uma impressora por 30 mil reais, eu quase caí para trás, a primeira vez na vida. Eu falei, não acredito que eu estou vendendo uma impressora de 30 mil reais. Que você falava, meu Deus, o que o cara vai fazer com 30 mil reais? É por causa do risco. Mas eu fui entender por que o risco é perfeito, para a parede sair perfeita. E aí você tem que entender o porquê das coisas, né? E aí isso foi bacana. E aí eu sempre fui do mundo de hardware. Comecei no mundo de hardware, e aí só que eu tinha em casa a parte de software, a parte de virtualização, né, com Citrix e VMware. E aí a Processor, um ano me chamou para trabalhar com Symantec e Citrix, para ser gerente de produtos. Eu falei, bom, agora já fui hardware, agora vou para software, né? Vamos arriscar. Citrix eu já tinha um domínio, né? Já tinha estudado dentro de casa mesmo, não, mas a esposa fazia as provas, eu acabava fazendo com ela para aprender mais. E aí foi quando eu comecei a aprender bastante sobre isso de estudar, de ir atrás, de entender o porquê, saber o que está no mercado, né? Os fabricantes te ajudam muito nisso. Aí logo depois eu fui para a Ingra, que hoje é Ingra, né? Na verdade antes era Ação Informática, né? E aí na Ação Informática eu voltei a trabalhar com HP, com a parte de MC, na parte de hardware, né? Parte de storage, né? E aí, só que lá naquela época eu estava como assistente e eu tinha aquela gama de ir para fora, conversar com as revendas, de dar treinamento, de fazer uma coisa. Só que o cargo não permitia isso, não permitia de sair, eu tinha que ficar só no escritório. Rapaz, foi me dando uma agonia de ficar no escritório todo dia, bater ponto, aquela agonia. Eu falava, não, não tá dando certo esse negócio. Eu tenho que ir para campo, eu tenho que estar na revenda. E aí, calhou, conversando com o Paulo Facchini, que hoje está na Tenable, e que era da Kaspersky na época, ele estava na Symantec ainda, antes de ir para a Kaspersky. Ele falou, ó, tem uma vaga lá na Brasoft, a Brasoft está contratando. Eu falei, manda meu currículo, mas assim, tipo, manda lá meu currículo, se a Brasoft não vai me chamar nunca, nunca. Aí recebi uma ligação do Abílio,
recebi uma ligação do Abílio, ó, pode vir aqui e tal, não sei o quê. E eu tinha conhecido o Abílio um tempo atrás, né, quando eu trabalhava com o Symantec, assim, nos kick-off da vida da Symantec, eu tinha visto ele, assim, uma vez ou outra, a gente conversou, e fui lá conversar. E aí, conversando, bati um papo com ele, com a Patrícia, o Furou na época, e aí a gente conversamos bastante, e aí, 2 dias depois ele me ligou, ó, tu passou, e aí? Falei, rapaz, aí foi na hora que a pressão falou, rapaz, vou falar, vou ser especialista de 3 fabricantes, rapaz. 2 eu já domino, beleza, Citrix e IBM eu já domino. Ah, mas Symantec, rapaz, segurança. Ah, vamos. Eu já estava numa fase que eu falei, meu, desafio, agora eu topo, quero aprender. Vamos lá, tô topando qualquer coisa, bora. A proposta era boa financeiramente, a gente acabou ouvindo recentemente aí sobre isso, né? Dinheiro não é tudo, né? Mas além da oportunidade e do tamanho da empresa, também financeiro também era muito bom também. Aí cheguei na Abrasoft, foi engraçado, porque quando a gente chegou na Abrasoft, o Abel assumiu outras linhas. Aí eu brincava que eu parecia capitão do exército, tinha várias broches, assim, tinha várias insígnias, né? A gente chegou a ter 12, acho que 9, 12 fabricantes, não lembro agora. Tipo, 3 meses depois que eu entrei, eu entrei em desespero. Virei para o Abel e falei, como é que a gente vai falar de todos eles? Falei, não vamos. A gente vai segmentar aqui. E eu, acelerado, e ele, calma, vamos. Sim, vamos sair do outro lado, vamos sair do outro lado. E aquela calma dele me incomodava. Falava assim, como vamos sair? Não, nós vamos sair, cara, relaxa. Vamos, vai dar certo. Ó, você tem que planejar assim. Então eu falo que o Abílio foi assim um marco para mim assim, de pessoa, porque ele pegou o que eu tinha de acelerado e fazer uma parte acelerada e a parte não, você não para não desistir, né? Porque quando o cara é muito acelerado, ele vai lá, toma o primeiro não, já volta, tipo, não deu, acabou. Não, volta lá e vamos pensar de outra forma. Então ele fez eu pensar de outras formas. E aí eu me descobri na área de segurança, rapaz. Foi que eu desacreditei, que eu menos queria, que eu tinha menos domínio. Comecei a trabalhar muito com a Symantec, com a McAfee, com a Kaspersky. E aí, depois da saída do Abílio para a entrada do Bruno na Bara Software, ele teve a verticalização, né, de pilares, né, e tal, de segurança, data center, virtualização. E aí o Bruno virou para mim e falou, qual que você quer? Eu falei, segurança. Não tem dúvida, não largo mais Kaspersky e Symantec, mas nem Cavacatuça, né? Não largo mais assim, dos fabricantes. Porque assim, aí a gente foi se desenvolvendo, aí cursos e mais cursos, treinamentos, certificações, que era obrigatório, né? Tanto para revenda quanto para nós, que eram os especialistas, né? Então a gente tinha as obrigações, as certificações comerciais e começamos a tirar algumas certificações mais técnicas. Porque eu falava assim, bom, eu não estou com pré-venda o tempo todo comigo, não tenho um skill técnico, não tenho formação técnica de TI. Eu vou ter que me aprofundar até a hora que o cliente falar, como é que instala? Eu falei, agora eu não sei. Agora chegou numa parte que eu não sei se vai ter que abrir um servidor virtual, se você vai instalar em qual servidor, eu não sei. Mas, ó, sei que você vai ter que fazer assim, então eu sempre busquei saber até onde, o meu limite, né? Tinha que reconhecer um pouco do limite de conhecimento. E eu peguei e falei, não. E tanto, quando comecei a viajar as filiais pela Abra Software, eu não levava pré-venda comigo, o fabricante não ia comigo. Eu tinha que me virar na frente do cliente. Como é que eu ia ofertar, ia falar para o cliente e fazer com que o cliente gostasse da tecnologia, quisesse aquela tecnologia? Eu falei, não. O cara falava, tá bom, como é que eu faço isso no servidor? Ah, faz assim, assim, assado. Você vai ter que fazer uma regra assim, uma regra assado. E eu comecei a estudar. Tanto que eu ligava para os pré-vendas só para tirar dúvida. Os caras falaram, Gabriel, a gente vai... Não precisa não. Fica aí. Eu me viro. Né? Então, quando eu ia para Brasília, Salvador, Rio, Espírito Santo eu vendi sozinho, não tinha vendedor mais. Fui lá para o Espírito Santo, vendemos um contrato lá, deu acho que 200 mil reais vendemos até Microsoft com o Enel. Então, o Enel estava em Minas ainda. A gente foi lá, a gente vendeu lá Microsoft, Kaspersky, um monte de produto que não tinha vendido ainda. E aí foi bacana. Então, isso para mim foi muito bacana. E foi quando a gente recebeu o prêmio
de revenda ano a ano, né? Revelação, assim, de evolução, né? Ano a ano. Isso para mim foi muito gratificante, né? Então deu um plus aí. E aí em 2017 eu saí da Abra Software, que aí veio a minha primeira experiência, falou assim, quer ser vendedor? Falei, rapaz, eu praticamente já estou vendendo, né? Eu já sou um vendedor aqui, mesmo sendo especialista, gerente de produto, executivo de produtos, né? Que é um monte de nomenclatura, né, para produtos. Falei, cara, eu já estou marcando a visita, eu já estou prospectando junto com o vendedor, mas já estou prospectando, estou trazendo lead aqui, já estou fazendo e-mail marketing com os fabricantes, já estou fazendo ação direta com os clientes. Por que não? Ah, vamos lá. Minha vida inteira foi, eu nem sabia, até uns anos atrás, nem sabia o que queria, né? Agora a gente sabe mais ou menos um pouco o que quer da vida. E foi quando eu recebi de uma revenda de Kaspersky, fui para a Network Security, que ela fica em Fortaleza, eles queriam abrir operação de vendas em São Paulo. Falei, rapaz, bora, vamos. Aí fui. Montamos escritório, montamos operação, começou 6 meses depois a gente já estava vendendo, isso foi muito bacana, eu acho que foi até rápido, por sem estrutura, sem pré-venda, sem estoque, que a gente vendia Fortinet também, que é caixas, né? Então a gente usava toda a estrutura de Fortaleza, então, de novo, indo para cliente sem pré-venda, sem ninguém mais, falei, gente, eu vou trazer as informações do cliente, aí depois você se vira aí para entregar esse negócio, né? Então, vamos lá. Então, eu sempre busquei nessa, e o principal para mim foi sempre assim, a entender a necessidade e buscar e tentar fazer com que o meu produto agregasse valor à operação do cliente. Isso para mim era fundamental. Porque ele não ia comprar se ele não precisasse, ou, se não, ou ele achava que não precisava, mas eu tinha que falar para ele que era importante. E tinha que mostrar para ele por que era importante. E foi assim. E aí, em 2017, comecei a ser realmente vendedor, account manager, gerente de conta, todos esses nomes bonitos que a gente coloca, né, para ficar mais bonito no LinkedIn, no currículo. Mas a gente é vendedor, né? Eu falo, é vendedor, não tem jeito. É executivo de vendas, executivo é vendedor, né? Então a Account gente Executive. account executive, e blá. Então eu falava, gente, a gente é vendedor, a gente é de porta em porta, a gente só agora usa um carro, usa um Uber, usa uma coisa, mas é de porta em porta, Agora é né? remotamente, Então, agora é e via, agora é remoto, né? E agora tá agora é via remoto. conferência. E agora é remoto. Aí fiquei um ano e pouco na Network Security, mas aí estava muito difícil, né? A questão estrutura São Paulo, trazer para cá, né? É difícil, né? Chegar. Uma coisa é você chegar em São Paulo, né? É que eu falava para eles assim, que eles entenderam depois de um tempo, a gente falava assim, ó, o cliente que a gente está indo em São Paulo, já teve uns 15 que ligou para ele marcar o mesmo dia a reunião. Tem uns 15 desse produto específico. Não estou nem contando dos outros. Estou falando só de um. Aqui em São Paulo a gente tem aí, eu tinha na época de Kaspersky que tinha 80 revendas Kaspersky, São Paulo. Não, 40 revendas Kaspersky. Falei, imagina se cada um ligar para o mesmo cliente. O cara não vive. Um cliente meu falou assim, Gabriel, se eu fosse atender todo fornecedor, eu não trabalhava. Eu só ficava todo dia tomando café. O dia inteiro, das 8 da manhã, que é a hora que eu chego, até as 18. Então, aí tem que ter aquele jeito. Por que você vai tomar um café? Né? Ligar, tava aqui passando. É. Mentira, tava lá na porta já, né? Já, tô aqui, hein? Não, se der para tomar um café, a gente toma. E tentar achar outras técnicas de fazer o cara parar 5 minutos para te ouvir. E às vezes aqueles 5 minutos se tornam 1 hora, 2 horas de conversa e sai um projeto, né? Então tem toda aquela lá. E aí a network foi o abre portas para mim para ser vendedor mesmo, né? Eu brinco que na Bara Software o Abílio já falava que nós executivos de produtos já éramos vendedores, né? Meu, vocês são vendedores. Tá no sangue de vocês. A gente fala, para, Abílio, vendedor é ali, ó, eles estão se matando, a gente só manda preço pros caras.
Entendeu? Não tem nada a ver. Não, vocês são vendedores. Ele falava para mim, cara, tu é vendedor, você sabe vender, você só precisa se achar. Eu, tá bom. Aí saía das costas, tá doido, você é vendedor nada, rapaz, você é doido, ficar correndo atrás de meta, cara. Eu já tinha minha meta, né? Mas a minha meta era junto, todo mundo, né? Mas mesmo assim já era difícil. Eu falava, o quê? Viver de um só? Não, vamos lá. Mas ele com todo aquele jeito peculiar dele, que eu falo que eu acho que ele faz Buda, acho que ele fez a parte de meditação, sei lá, fogo queimando e ele lá. Não, relaxa que dar certo. Vai dar certo. Eu falava, rapaz, eu vou falar, não sei o quê. Mas isso para mim foi que eu aprendi a pensar melhor, né? Isso fez com que eu pensasse em todas as possibilidades, se eu tomava um não, e se eu tinha outras possibilidades ou não, né? Na negociação, tanto a negociação com o fabricante, que a gente negociava valores, os custos, a negociação com o cliente também, que a gente junto com o vendedor, negociar as margens. Então, isso fez. Eu já queria dar desconto, eu já queria já mandar o melhor preço. Você fala, não, calma, para que você vai dar o melhor desconto? Aí você, o cara fecha lá para cima, não sei o quê. E com ele eu aprendi isso, tanto que a gente vendia segurança com 30, 40% de margem, e aí, o povo ficava doido com a gente. Como é que vocês fazem esses preços? Eu falei, não, filho, aí o segredo a gente não conta, né? A gente só passa os valores, a gente fecha e vai. Mas isso ele foi assim um baita professor nessa parte de negociação e tranquilidade na negociação, né? Não ser afobado, de não enfiar o pé pelas mãos, de sair correndo, destabanado. Ele é muito estrategista. Isso eu aprendi muito com ele, a estratégia de como chegar, de como falar, de como agir, tem como tentar dar a volta no não, comemorar o sim, mas entregar o sim. Então, para ele, para mim, foi assim um baita professor nesse ponto. E eu acho que eu já até conversei contigo sobre isso. Ele, para mim, foi um mestre, para mim, sim, de negociação. Para mim, foi um mestre, assim, de estratégia, de planejamento. Eu odiava fazer QBR, odiava fazer Que QBR, você sabe que é uma das coisas odiava. que ele mais gosta, né? Ele chama pra fazer umas coisas que ele mais gosta de fazer, né? Ele fazia com a gente um a um, reunião um a um, oportunidade por oportunidade. E aí, quando você ia falar assim, quando você esqueceu de uma oportunidade, que você não tinha um feedback, você falava assim, meu Deus, como é que eu vou escapar dele agora? Ele falava assim, esse aqui passou. Eu falei, passou. Já vou falar logo para você que passou, porque não... E comigo também sempre foi assim, se eu não fiz, cara, não fiz, desculpa, vou correr atrás. Não vou ficar dando somebody. Eu já tive experiências com alguns vendedores do passado que tentavam me dar sambar, eu falava, ih, rapaz, isso aí tá pensando que vai me dar um sambar, coitado. E aí, quando eu me deparei que eu queria dar um sambar do meu chefe, eu me lembrava do passado, né? Falei, rapaz, eu ficava a pé da vida quando o vendedor me dava um sambar, e agora eu vou dar um no meu chefe? Não. Aí eu falava, ó, não, vou correr atrás, tal. E isso fez também ter organização também, né? Pipeline, Eita, forecast, isso é a cara dele. CRM. Quando eu não colocava no CRM, rapaz. Mas ele vinha daquele jeito, ó, né? Estamos devendo, né? Tamo. Tá bom, agora corre atrás. Mas também prazo e cobrança, né? Então, assim, quando ele vinha para falar sério, chamava no canto, conversava. Mas eu acho que ele para mim, foi além, assim, eu falo que é um mestre, não puxar muita sardinha para ele, mas a questão, ele tirou de mim o que eu tinha de melhor, essa parte de ir para cima, essa parte de raça, de não desistir. A gente fala, Brasília não desiste nunca, né? Não sei o quê, mas eu acho que ele buscou cada um. Ele sabia que na equipe dele tinha um pessoal que era mais receptivo, que era só mais. Não era do front, ele colocou as pessoas no lugar certo, ele pegou e falou: ó, você vai cuidar desse fabricante, porque a gente está crescendo, porque você sabe como lidar com cada um aqui, como subir, e aí foi indo. Então ele pegou cada um e colocou cada um no seu quadrado. Isso que para mim foi fantástico, assim. Só pra
usar o português do Gama, né, para tirar essa gíria, o somebody quer dizer somebody love. É aquela É, conversinha que o cara a rodeia. O cara não conversinha. quer dizer a verdade, tá com medo, tá com alguma coisa, vai enrolar. É o famoso Rapaz, enrolation. fala logo, fala logo, porque depois o cara vai descobrir, vai ser pior, entendeu? Então, fala logo. Ô Gabriel, e nessa todas essas andanças, essas passagens por empresa, o que é que você olha para você e você diz assim que você tem uma característica única, que é sua mesmo e que você diz assim, que fez com que você muitas vezes até tivesse numa situação ruim, numa saia justa, mas o fato dessa sua característica fez com que seus gestores lhe compreendessem, você conseguisse sair do outro lado. O que é que tem em você assim que você diz assim, rapaz, eu sou vendedor e isso aqui que eu tenho, só eu tenho. Eu acho que é comunicação, é falar, saber vender, que aí eu trago da publicidade. É desmiuçar a reação, a oportunidade, o produto, vender, literalmente, propagar a informação da venda. Isso, para mim, eu acho que eu tenho de característica. Uma vez uma pessoa me falou para mim que eu era muito sagaz, né? Ela falou muito para mim, meu, você é muito sagaz, você pega as coisas muito rápido, você inverte, você traz. Eu falei, eu acho que isso foi do dia a dia, porque a gente se depara com tanta, que é aquele que a gente comentei um pouco antes, a gente se depara tanto que o cliente não quer nos atender, porque já tem tanta gente para, tanto fornecedor para ele atender, que você tem que dar um jeito de fazer com que ele queira te atender, né? Você tem que fazer algo diferente. Então, acho que isso tem que ser rápido, porque se você tem uma ligação, às vezes é uma ligação de 2 segundos, 10 segundos com o cara. Ah, não posso falar, cara, de 2 minutos, me escuta 1 minuto, alguma coisa daquilo que a gente faz, né? Então, isso tem que ser rápido, né? E você tem que fazer uma lição de casa antes, tem que estar preparado para o cliente, né? Saber o que o cliente faz, que o cliente, qual que é o objetivo, se o cliente tem alguma estratégia, né? Teve um vendedor uma vez que virou, eu liguei para ele e falei assim, quantas vezes você liga para um cliente X? Aí ele falou, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Aí ele compra 3, 4 licenças de Autodesk comigo, mas eu só arranco isso dele. Só. Você sabia que ele tem uma meta de 50 lojas por ano? Não. Falei, você precisa saber. Se ele vai comprar 50, se ele vai abrir 50 lojas no ano, ele vai precisar de mais licenças de Microsoft, ele vai precisar de mais licenças de antivírus, ele vai precisar de mais servidor, ele vai precisar de mais de APT, ele vai precisar de um monte de coisa. Por quê? Uma simples questão que ele tem que abrir 50 lojas no ano. A loja não vai funcionar sozinha. Aí o cara falou, meu, deu vontade de dar um tapa nele, né? É? Deu vontade. Mas é aquela coisa que a gente comenta. É se preparar. Olhar o mercado que você está atuando. Nós, com TI, a gente pode atuar em qualquer área, né? Qualquer Isso segmento, mesmo. tudo. Então, para nós é muito mais abrangente. Hoje, eu tô numa revenda de TI, uma startup, que é focada no mundo de fiscal. Então, hoje, o meu mundo é falar com um cara de contabilidade financeira. Esse é meu mundo. E aí não é para todo mundo também que é o produto. Hoje é muito mais e-commerce. Então, eu não posso ligar para o Zé da esquina, que ele não vai comprar o meu produto, porque não faz sentido para ele, né? Que é gerar as guias de tributo, que o próprio contador dele já faz isso para ele. Então, não faz muito sentido ele pagar por isso. Então, mas você tem que entender isso. Então, hoje para mim é um mundo que, assim, eu achava que era um mundo pequeno. Rapaz, é um mundo absurdamente. O Brasil é o pior país. Isso tem uma frase dos americanos, né, da revista, acho que era da Forbes, eu não lembro agora da qual revista, que o Brasil era o pior país fiscalmente para trabalhar. Porque é muita lei, muito disso, muita guia, muito tributo, muito isso. Então, e hoje eu me deparo estudando isso, né? Estudando.
eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que é uma GNRE, que preciso saber o que é um ICMS, uma substituição, eu preciso saber, que eu vendo um produto que gera essas guias. Então, você tem que se preparar, né? Então, hoje eu me deparo, então, hoje mais do que nunca, eu tenho que entender como que é o negócio do cara. Eu tenho que entender como é que é o e-commerce dele, como é que é o faturamento, como é que funciona, que horas que ele fatura, que horas que a mercadoria sai, para eu poder fazer com que a ideia do produto que eu vendo hoje é que agilidade, que a mercadoria saia em 15, 20 minutos, esteja disponível para sair, não ser parada na barreira entre os estados. Então tem que dar essa agilidade. E a gente se depara com os clientes que ele fala que a mercadoria fica parada na barreira, ele paga hospedagem da barreira, o caminhoneiro quer diária, e por aí vai. Então ele tem custos adicionais. E com o nosso produto, ele não tem esses custos adicionais, vai passar pela barreira, vai estar tudo pago, já vai estar tudo agilizado. Então isso que eu falo para todo mundo sempre, acho que essa agilidade de improvisar e buscar alternativas rápido, eu acho que eu tenho essa parte de comunicação e de falar sagaz, né? Uma vez que me falaram que eu era sagaz, mas é um pouco disso, é tentar, ficar antenado. Eu acho que é isso, é estudar, ficar antenado, saber o que pode, o que não pode, até onde o produto vai, né? Para que serve. Então, acho que isso é muito importante. Você passou, eu conheço você pessoalmente, a gente já convive de um bom tempo, e você passou nessa nosso bate-papo que você é uma pessoa muito sanguínea, até muitas vezes quando o Abílio era muito tranquilo, você estava querendo rapidez. A sua formação de publicidade e propaganda também ajuda nessa questão de ser rápido, fazer as coisas, mesmo que você vá trabalhar com design, com arte, gráfico, alguma coisa, e com publicidade, mas tudo tem que ser rápido. O mundo é rápido, senão o teu Sim. concorrente vem e toma. E aí você tem que se deparar com gestores que dão uma freada para que você dê uma arrumação, ajuste o negócio. Mas eu vou fazer uma pergunta agora que não está nem combinada, não está nem no script nem nada. Mas uma pergunta com base no teu tipo, assim, sanguíneo de viver. De ser instant on. Você falou das impressoras, né? Então aquelas impressoras que você piscou já imprimiu, né? Aquele negocinho de vou fazer rápido para me livrar, para fazer as coisas rápidas, já vou para um, tira da frente, vou para outro cliente, tira da frente, vou para outro. Qual é teu sentimento quando você consegue vender algo que você lutou tanto e a tua retaguarda não consegue entregar? Paz. Já pensa num cara bruto. Já teve casos, assim, a gente vender, né, e ter problema na entrega, né, já teve casos. Inclusive casos ainda em governo que causaram multas, né, e obviamente o que eu busquei foi, busquei, e eu vou falar, quem pagou foi o fabricante, cobrei deles. Falei, eu vendi uma coisa porque vocês me ensinaram a vender desse jeito e não funcionou. Então, agora vamos ter que acertar. Só que é o meu nome que está lá. É o nome da minha empresa que está lá. Né? Vocês. Só que imagina se sai num diário oficial da vida de um estado, de uma prefeitura, né, de um governo, que o produto tal não funcionou. Olha o quão isso é prejudicial. Nunca mais ele E vem. saiu. Né? Nunca mais ele ia ficar queimado, né? Pois é. Isso, e aí você tem dois trabalhos, né? Arrumar a retaguarda, arrumar sua relação com o cliente, né? Que você colocou sua cara a tapa, É. né? Você colocou sua cara a tapa, porque eu falo, o cliente não compra do fabricante, ele compra do vendedor. É. Ele compra do vendedor, não é do fabricante. O fabricante é só o produto que o vendedor está vendendo. Acabou. Acabou. Porque o vendedor ele está preparado, capacitado para quê? Para vender aquele produto. Ele se especializa naquele produto e vende. Então ele propaga a informação. Ponto. E o cara gosta do seu discurso. Não é discurso do datasheet. Não é. O datasheet não vende. O datasheet é só comparativo de features. Acabou. Não tem mais nada. Então isso, para mim, eu falava assim, ó, eu vou lá. E eu me deparei com uma dessa
uma negociação muito ferrenha com o Senac. Só. Brasil. A gente achou que não ia entregar. Eu já estava entrando em desespero. Em desespero. Desespero. Pensa que eu conversei com 28 CEOs. Falei com 28 CEOs, um por um, e vendi o produto. Pensa. E aí, quando eu fui ver, não ia entregar. Foi uma loucura. Foi uma loucura, mas a gente conseguiu. E na época, a gente já estava na gestão do Bruno Oliveira, né? Ele me acalmou de um jeito, e ele também era muito parecido comigo nessa aceleração, né? Você conheceu o Bruno, bicho acelerado. E aí ele anunciou para todo mundo que ia dar ruim e saímos do outro lado. Mas a gente foi atrás. E eu sempre deixei bem claro, pessoal, fabricante é legal, distribuidor ajuda pra caramba, mas quem vende é o vendedor. O cliente compra do vendedor. Então a gente tem que estar com uma retaguarda bacana, tanto que a gente mudou bastante, né, pela Brasoft, até com a Elaine, a gente conversava muito na parte de gestão de projeto. Eu falava muito com ela. Não só na hora que eu fechava, até antes. Antes, Elaine, a gente precisa fazer o se preparar, né? Se preparar não só para a venda, é para entrega também. É o pós-venda. Acho que o pós-venda é uma das coisas mais importantes que tem. Que é legal, você fecha com. Legal, bacana. E se não entrega, como é que fica? Como é que fica? Você acredita que o pós-venda é a pré-venda da venda seguinte? É. Eu acredito, porque aquele cliente ele não vai ligar para outro fornecedor, ele vai te ligar, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não tenha o produto que ele precisa. Muitas vezes, até hoje, eu não estou mais assim, nessa parte de tecnologia da informação, da segurança, mas até hoje tem clientes meus ainda, clientes que eu atendi nesses anos, que me ligam, Gabriel, eu estou precisando de Citrix, qual a revenda que você me recomenda? Eu estou precisando de Fortinet, eu estou precisando de um APT. Qual a revenda que você me recomenda? Qual fabricante que você me recomenda? Porque ele comprava de mim. E eu ia colocar o fabricante que eu quisesse lá, porque ele ia confiar em mim. Entendeu? Então, isso me ajudou também. Eu tiro muita experiência disso, de governo, que você trabalha muito com governo. E governo, para mim, foi assim: eu trabalho com governo, acho que eu tenho 14 anos de comercial, né, de produtos, de TI, falando de TI especificamente. Governo, para mim, foram 8 anos que eu tenho, que aí eu me certifiquei, fizemos curso junto, né? Fizemos um curso junto de certificação de licitações e tal. E aí eu aprendi muito com o governo a tratar. Queria matar os caras, mas quando saía do outro lado, eu falava, meu, o projeto durava 6 meses, 1 ano, 2, mas saía. Quando saía, aquela coisa. Mas o meu medo maior, no governo especificamente, era a entrega. Porque tinha prazo, tinha multa. O privado não tem a multa. O cara cancela, devolve e acabou. O cara fica bravo contigo e paciência. Aí você se vira depois para tentar vender. O governo tem sanções. Mas o governo tem sanções. Tem sanções. Você pode, se o cara achar que você fez alguma brincadeira de proposital, o pregoeiro te coloca uma penalização para você ficar sem licitar. Então tem uma série de coisas graves, né? Então, quando o governo era uma área que eu tinha um carinho assim para vender absurdo, absurdo. Porque a minha tratativa era sempre o pós. Minha preocupação de governo maior era o pós. Por causa das sanções. E momento marcante na sua trajetória profissional, Gabriel? Qual o momento que você olha assim e você fala, rapaz, isso aqui marcou de um jeito que até hoje eu me lembro, seja um fato positivo, seja negativo, seja uma mancada, seja uma vitória, seja uma alegria no meio da trajetória, seja qualquer coisa? Cara, um momento mais marcante para mim foi quando depois eu estava um ano à frente da Kaspersky, e a gente ganhou um prêmio de reconhecimento, a gente chegou a ser o terceiro maior Kaspersky na época,
e a gente ganhou um prêmio de evolução de vendas, né? Onde a parceria que tínhamos era de mais de 15 anos com um concorrente, né, que era a Symantec, e a Kaspersky começar, e o povo, e aí eu posso falar que eu fiz os vendedores olharem para a Kaspersky, né? Isso para mim foi gratificante demais, não pelo prêmio, mas ver um fabricante crescer dentro da companhia, né? Isso para mim foi bacana, porque foi muito trabalho, não foi fácil você tirar um fabricante renomado, não tirar, né? Fazer com que venda bem parecido, e depois não tinha nem 5 anos de parceria, era, para mim foi assim gratificante, muito gratificante, muito gratificante. A parte também tem as partes ruins, obviamente, a gente aprende, né? Acho que o meu pior, acho que foi quando eu tomava um não, a gente não conseguia fechar. E aí eu dava aquela baqueada mas aí eu tive gestores fantásticos, né? O Abílio e o Bruno, de falar, não, não, bora, vamos pro próximo. Aquele histórico, né? O vendedor não tem história, né? Não tem histórico, né? Fechou o mês, acabou, próximo. Fechou o pedido? Ótimo. Qual que é o próximo que vai entrar? Sempre foi A vida mais é o obrigação. andarilho. É, mandaria ele. Meu sogro diz que o vendedor é um caçador. Ele sai todo É, dia em busca da caça, mas não sabe se vai trazer, mas vai atrás, mas amola tudinho e vai pra cima, porque ele tem que trazer a caça, porque de noite tem gente em casa esperando para. A mulher já diz o seguinte: olha, vá caçar que eu já botei no fogo a água para exato. cozinhar. É só o tempo de caçar, trazer a caça e botar no fogo, viu? É exatamente isso. É exatamente isso. E você É falou de assim, os gestores. percalços a gente vai ter. E você Oi? falou de gestores. Qual é o ensinamento de um gestor ou gestora e aí mudou sua vida e você até hoje aplica ao seu dia a dia? Ah, isso aí foi. Quando ele ouvir isso, ele vai ficar todo, né? Que é o Abílio. Mas eu aprendi a ser mais estratégico. Eu ia muito na afobação, vai que vai. Eu aprendi a ser mais estratégico, a entender melhor, a buscar melhor, a entender o mercado, a entender as tecnologias que pode agregar ao cliente. Isso, para mim, eu aprendi a ser mais estratégico. Então, hoje eu consigo ser muito mais estratégico do que eu era no passado. E venho até hoje, né? Estratégia. Eu me deparo hoje com a minha atual chefe, né? A gente conversa, a gente debate muito sobre qual mercado atuar, então a gente faz uma análise, contratando algumas ferramentas de prospecção, e aí agora aí eu me pego nisso todo dia, montando uma estratégia de ataque, qual vai ser o segmento, qual que vai ser os clientes, qual vai ser a área, qual o cargo que eu vou ter que atacar. Então, antigamente eu atacava tudo, na hora que eu acertar o tiro, eu ia com a 12 antigamente, agora tô aprendendo, eu aprendi a virar sniper, assim, né? Eu ia com a 12 para sair dando tiro para tudo que é lado. E o termo sniper ele gosta de usar, Abílio. Sniper, né, de longe, aquele tiro certeiro, pá. É a cara dele. Rapaz, você falando É, já tá me lembrando dele, porque realmente ele vai dizer assim, ele vai ouvir você e vai dizer que realmente você aprendeu muita coisa dele. Tudo que ele fala mesmo, isso aí. Mas que maravilha. E como é que você se projetar daqui para 5 anos, Gabriel? Como é que você se vê daqui a 5 anos? rapaz, hoje eu penso muito, eu tô querendo estudar estudos, né, a partir de gestão de pessoas. Já tive experiência de gerir algumas equipes, foi muito gostoso, trabalhoso, né? Porque trabalhar com ser humano não é fácil. São pessoas diferentes, sentimentos diferentes, objetivos diferentes. Então você tem que entender, você tem que ser maleável, você tem que ser duro, você tem que ser amigo, você tem que, né, amoroso. Mas eu vejo, a minha ideia é estudar mais, me aperfeiçoar em algumas línguas estrangeiras. O inglês já está virando quase um português, né? Praticamente, vai ficar uma língua obrigatória, né? Então, ter inglês hoje no currículo é a mesma coisa de falar assim, ó, tu sabe ler e escrever, ok, já está adepto. É isso Então, aí. o diferencial vai ser outras línguas, né? E aí
E aí eu penso em fazer um curso de gestão, né? Não sei se eu vou ser gestor, mas eu queria aprender porque eu tive muitos professores, eu queria saber como é Tá no lugar ser, dele. né? Virar, ir pro outro lado da mesa, né? E aí eu penso nisso, assim, de mais Eu para frente. recomendo, viu? Eu recomendo e aconselho, porque por mais que você nunca gerencie nada, mas você vai se colocar no lugar do outro. Você Sim, pensar, sim. porque é o seguinte, hoje em dia a gente vive uma situação em que, por exemplo, nós temos até a questão política do país. Você tem o lado de quem olha e diz assim, não, uma empresa ela só pensa no bem dela, só pensa nela, isso, aquilo, outro. Funcionários, todo ele só se ferra porque o dono, no final das contas, só pensa nele. Só que aí, você tendo esse tipo de visão de procurar um curso de gestão, você vai se colocar no lugar dele. Por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz na minha análise é o seguinte: eu, independente da empresa ou crachá que eu estiver vestindo, que eu estiver colocando, eu vou estar lá lutando para manter o meu emprego, trazer rentabilidade para a empresa e no final do mês eu quero o meu salário, né? Meu salário, minhas bonificações. E aí eu me preocupo, quando eu conquisto isso, eu estou feliz, a empresa para mim está perfeita. Mas observe se colocando no lado de quem paga. Não só sou eu que ele tem que pagar. São 200 pessoas, são 300 pessoas, são 20 pessoas. E essas pessoas multiplicam pela família. Claro que do mesmo jeito que existe empregador bom, existe empregador ruim. Do mesmo jeito existe empregado bom e empregado ruim. Para os dois lados da mesa, existe o bom e existe o ruim. O grande detalhe é que quando a gente só pensa no ruim, a gente esquece que tem gente boa. E eu sempre acredito que o lado bom é sempre maior do que o lado ruim. Eu sempre acho, eu sempre vou acreditar. E por mais que o lado ruim ou as pessoas ruins façam mais barulho, nós temos a maioria de pessoas que são boas. Sempre acredito isso. E eu sempre vou pensar que o meu patrão, ele está pensando no meu bem. Tá pensando, mas só que essa visão a gente só vai ter quando a gente começa a pensar no lado dele. E esse curso de gestão, Gabriel, eu recomendo fortemente. Eu já fiz, eu sou formado em administração. E aí a gente aprende gestão financeira, gestão de contabilidade, gestão estratégica, gestão, processo decisório, tudo isso a gente vai pegando. E, meu amigo, é impressionante como você se coloca na posição de você passa a entender mais. Você passa a zelar mais pelo dinheiro dele, porque o dinheiro dele vai gerar o teu dinheiro. Você começa a ter esse tipo de visão. Questão de pessoa, tem pessoas... Rapaz, humor, já recebi paulada por e-mail e já dei paulada por e-mail e basicamente foi um estado de momento que eu estava vivendo ou da pessoa que estava vivendo, que não era nem comigo, mas eu cheguei na hora errada e levei a paulada. E aí quando a gente recebe, a gente vai cheio de direito, né? Vamos bater, isso, aquilo. Mas a pergunta é, se eu me coloco no lugar dela, é por que ela fez isso? Ou por que eu fiz isso? Né? E eu a recomendo fortemente, porque realmente eu acho que sempre se colocar. A gente está vivendo numa era, num momento em que a empatia é o principal motor, o principal sentimento que precisamos ter. Empatia, é se colocar no lugar do outro. Não tem outra palavra nesse momento, né? Por que a gente está em isolamento social? Para que o outro não morra, né? Para que o outro não se perca. A gente está no lugar, a gente tá privando nossa liberdade para que o outro não sofra as consequências. É. É isso mesmo. Agora vamos sair da parte mais formal. Joga Vamos. sexta-feira, 18 horas. Saiu, entregou, acabou, vamos embora. Charme do Brooklyn. Charme do Brooklyn sentou, conversou. E a pergunta é: hobby. O que é que o Gabriel Gama gosta de fazer quando não está concentrado, focado, estratégico, estrategista, trabalhando? E aí? Bom, né, quando a gente estava lá na região da Berrine, era catra todo dia, né? Eu tenho uma relação de pessoas que ainda frequentam aquela. Mas eu gosto muito de praticar esportes, né? Eu gosto Meu hobby maior é futebol, né? Então a gente joga muito. Então, o Luiz Fabiano, a gente conversou, né? A gente assistiu a live dele e, e aí A gente joga muito, né? A gente gosta de jogar bastante. Então, onde
onde dá, né? O horário que dá, né? Não pode falar assim, vamos, já tô com a chuteira já ia na mochila, né? O calção já ia na mochila. Eu já cheguei a comprar roupa e chuteira porque eu não tinha levado, surgiu, fui lá, comprei na hora e fui, fui jogar. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu já jogo bastante tempo, joguei na Várzea, já joguei. Só não fiz peneira. Eu nunca tive vontade de tentar, né? Mas eu gostava de jogar bastante, gosto. Já joguei de lateral, já joguei de atacante, é mais atacante ou lateral, né? É, Gostava ninguém quer de. marcar, né? Só quer Marcar pra atacar. quê, rapaz? Esse negócio é chutar pro gol. Tanto Alguém que o tem que fazer o apelido é trabalho sujo, chuta-chuta. mas não vai ser eu, né? Não vai ser eu? Não vai ser. Vamos lá, falando de futebol, time de coração. Corinthians, Qual o melhor Corinthians, o de Neto ou o de Marcelinho Carioca? Marcelinho Carioca, Quem batia a melhor falta, era Neto ou Marcelinho? Marcelinho. Vamos lá, o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo ou de Tite? Caraca, hein? É, o Aí Corinthians de pegou, Vanderlei foi hein? campeão brasileiro, hein? Não, pô, em Vanderlei tinha Rincon, Vampeta, Edilson, Ricardinho, Marcelinho, mas eu acho que na composição de time, um time mais coeso, acho que era o de Tite, que tinha desde o goleiro ao atacante, era um time bem forte, né? Aí quem jogava bonito melhor? Quem mais jogava bonito? Era o de Tite ou do Vanderlei? Ah, do Vanderlei. O ataque do time do Vanderlei, do meio para frente não tinha, né? Não tinha como, né? Na verdade, foi a época que vocês conseguiram bater o principal rival, o Palmeiras, no estilo de jogo. Porque o Foi. Palmeiras sempre foi formado, até pelos patrocinadores que o Palmeiras sempre teve, montou Uhum. timaços que jogavam pra frente e eram timaços. E o Corinthians conseguiu, com aquele time do Vanderlei, igualar na qualidade técnica com aqueles times que o Palmeiras montava, né? Jogava de igual para Exatamente. igual, pau para frente, isso, aquilo outro. O Tite era mais reativo, mas também teve as maiores conquistas, né? Você teve o Teve as campeonato maiores mundial, conquistas. ou teve uma Libertadores para de fato ser campeão mundial, porque aquele título mundial de 2000, pelo amor de Deus. Vamos devagar, porque o Corinthians é o único time no Brasil que consegue ser bicampeão mundial tendo somente uma Libertadores. Como é isso, Gabriel? Me ajude. Rapaz, não, a gente brinca, né? Tem um site chamado, tem um e-mail chamado saque@fifa.com, né? Que tem as reclamações, né? Não, mas assim, a estrutura do campeonato mundial de 2000 foi totalmente absurda, porque na realidade era para chamar o Corinthians e Palmeiras, né? Mas ia chamar o Vasco, né? Porque o Corinthians era o atual campeão brasileiro de 99 e o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores, né? Aí chamaram o Vasco, era o campeão da Libertadores de 98. Eu falei, pô, só que aí política, né? São Paulo e É, Rio, é verdade. politicagem, né? Então, eu acho que se não fosse isso, eu acho que teria um peso maior, né? Pela estrutura. Mas, enfim, para mim foi todo errado, né? Mas paciência. E vamos lá, continuando de futebol aí, eu já sei que você gostou do Corinthians do Marcelinho. Rapaz, e o Corinthians? A sensação de cair para a segunda divisão, cara. Pior dos mundos. Para Pior dos quem é mundos. torcedor do Corinthians, assim, tipo, a segunda maior torcida do Brasil, e já chegou a ser primeira em vários momentos, né, do ano, Sim, assim. sim. Cair para uma segunda divisão 2007 para 2008. Rapaz, deve ter sido um baque absurdo, hein? Cara, assim, eu acho que nem a derrota pro Tolima foi tão ruim, absurda, uma queda, porque uma queda não é um jogo, é um ano É inteiro. um ano inteiro. É um ano inteiro de que assim, que também foi bom para limpar um pouco, né? Para depois subir. Óbvio, a gente sabe que tem um monte de roubalheiras, a gente sabe que tem gente, muita politicagem envolvida, mas eu acho que às vezes é bom acontecer isso. É ruim cair duas vezes, né? Tem uns alviverde da vida aí que cai duas vezes, gostou, né? Acho que gostaram de não cair duas vezes. Meus primos vão me matar ouvindo um negócio desse. Porque a família é metade corintiana, metade palmeirense. Então imagina como era dos jogos de domingo. Era Imagino. bom demais. 15 negros falando de futebol numa TV. Meu Deus, era
Era uma bagunça boa. E aí, mas eu acho que é isso, eu acho que a política atrapalha muito. É aquilo que a gente falou, o interesse próprio, é o interesse de ganhar mais, é a arrogância, a ganância, e esquece da instituição, esquece dos torcedores, esqueceram dos torcedores, esqueceram da estrutura, esqueceram de um monte de coisa. O próprio Ronaldo falou, quando chegou no Corinthians, meu Deus, quase não tinha uma academia para treinar. Não tinha nada, não tinha uma esteira decente, não tinha nada, né? Aí o Luizão ainda brincou, não, tinha, era bom, bom aonde? Eu jogava na Europa, imagina chegar no Brasil e ter um negócio enferrujado, pelo amor de Deus. Então era bem complicado. Então, para mim, a política atrapalha muito, né? Uma coisa que eu não suporto é política. Então, assim, É. É, você chegou. Pelé ou Maradona, para ser logo sucinto? Pelé, mais Messi, completo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Ah, então, seu Para Marcelinho ou mim, Neto já, o né? Cristiano Ronaldo Para mim, o Cristiano Ronaldo ele é executor. Executor não tem melhor que ele. Mas o Messi eu acho que é um pouco mais completo, porque ele traz a bola, ele busca a bola e vem tricotando e ainda finaliza bem pra caramba. Então, para mim, o Cristiano Ronaldo é mais executor do que o Messi, mas por completo eu acho que é o Messi. Paulo Guerreiro, Viola e Luizão. Quem seria o seu camisa 9? Luizão. Luizão. Luiz. Botei na cozeta mesmo, porque o Guerreiro foi o gol do título mais importante do Corinthians. Mas o Luizão Mas jogou acho que muita por bola, cara. tudo, por tudo, o Luizão, até antes do Corinthians também já jogava muito. Já jogava muito. Era um baita centroavante. Goleiro, Ronaldo Giovanelli ou Cássio? Cássio. Cássio. Eita. O Vamos Ronaldo me dava lá. raiva, ele queria ser roqueiro e jogador, não dava muito certo. É. Você teve. Gamarra jogou no Corinthians, não jogou? Jogou. Gamarra foi. Eu não ia fazer a comparação aqui, mas eu não. Esse aqui, o Paraguai que saiu agora pra fora, não chega nem a amarrar a chuteira do Gamarra. Ah, não. Não chega nem Gamarra foi fazer uma falta nas oitavas de final da Copa. Foi fazer uma falta. O cara fez. Ele foi eliminado com uma falta que ele fez no jogo. E foi o maior desarme da Copa. Não tem como. Vamos lá. Melhor narrador brasileiro, já que você gosta tanto de futebol. Luiz Roberto. Sabe de quem? Sabe de quem? Eu escutei uma frase uma vez dele que para mim é verídico. Ele consegue narrar a alegria até no velório. Ele passa uma emoção no jogo. Eu gosto do Milton Leite, eu gosto do Galvão, mas eu gostava muito do Luciano do Vale. O Luciano do Vale também, para mim, foi um dos ícones, comunicadores assim, absurdos. Mas eu acho que hoje o Luiz Alberto ele não fica comentando, ele narra. Ele passa um pouco de emoção, ele traz emoção. O jogo tá monótono, parece que o time tá atacando um fervo, mas ele para mim transmite mais emoção hoje dos narradores hoje em dia, ele que transmite. Senna ou Piquet? Senna. E pra narrar Fórmula 1? Galvão, Luiz Roberto ou Cléber Machado? É Galvão. Cara manja. Ele manja muito. Eu não sou muito fã dele, mas ele é, para mim, comunicador. Ele tem história, ele tem amizades, ele tem informações. Para mim, ele é um cara super completo no que ele faz. Então, independente se é arrogante ou não é arrogante, se é mais ou não, mas ele tem informações, e ele é inteligente. Ele não fala uma coisa absurda. Maravilha. Música agora, Gabriel. Ou vamos lá, Vamos lá. Madonna ou Michael Jackson? Michael Jackson, Rock ou pop? pop. Pop. Sertanejo ou MPB? Sertanejo sem dúvida. Sertanejo? Então vamos lá. Gustavo Lima ou Xande Avião? Gustavo Lima, embaixador. O embaixador. Xande Avião
ou Wesley Safadão? Ah, Wesley Safadão. Xande ainda, o Xande depois separou, tá subindo. Maiara e Maraísa ou aquela das coleguinhas que ficam na Globo, que eu me esqueço o nome dela direto. Ah, Simone Simaria. Simone Simaria. Simone Simaria. Rapaz, vamos lá. Marília Mendonça. Ou. Não vou botar, não. Vou botar. Roberta Miranda. Ah, Marília Mendonça. Agora vamos nos clássicos. Viu? Zezé de Camargo e Luciano ou Chitãozinho e Chororó? Chitãozinho e Chororó. Zé Neto e Cristiano ou Jorge Mateus? Porra, aí você quebra, né, meu? Mas Jorge Mateus. Jorge Mateus. Zé Neto e Cristiano ou Henrique e Juliano? Porra, velho. Você só tá botando uns cabra bom, hein, mano. Henrique e Juliano. Henrique e Juliano. Bruno e Marrone ou Chitãozinho e Chororó? Chitãozinho e Chororó. E ainda ele deu mais reticência agora nessa do que na de Zezé de Camargo e Luciano com o Chitãozinho e Chororó. Foi. Essa daí teve... Teu guarda, eu não sou vagabundo. Essa deu uma dorzinha. Essa porra, velho. Eita, coisa boa. Vamos lá, o melhor lugar do mundo pra você, Gabriel. Cara, hoje em dia é qualquer lugar que tenha minha filha perto. Pra mim é o melhor lugar do mundo. É assim, eu já viajei muito, né? Nessa vida a gente viaja muito, conhece muitas cidades, né? Assim, eu já me vi morando em algumas delas, né? Em BH, Curitiba, em Salvador, até Goiânia, mas não... O que me faz não ir? Minha filha tá em São Paulo, então é São Paulo. Entendeu? E se você tivesse um país para morar fora do Brasil, com a sua filha, é claro, para onde você iria? Cara, pode ser meio maluco, mas assim, eu moraria nos Estados Unidos, mas na Califórnia. Eu adorei, eu fui já 2 vezes para lá, eu adoro aquele estado. É uma região bem, não é tão frio, mas também não é tão calor. Então, para mim, eu moraria na Califórnia, Estados Unidos. Um esquisinho ou uma vodka? Vodka, sem sombra de dúvida. Rapaz, você é discípulo do Abílio até nisso, cara. Pelo amor de Deus. Rapaz, além disso, eu trabalhei com os russos, né? Então eu recebi umas vodka russa, rapaz, que eu vou te dizer, viu? Um vinhozinho ou um espumante? Vinho. Olha lá. Esse aí é do bom. E o Silvinho é tinto ou seco? Tinto. Tinto ou branco, na verdade, né? Sei lá. Tinto ou seco, aí branco ou escuro, né? É isso mesmo, tinto ou seco. Família em uma palavra. Alicerce. Fundação Alicerce. Gabriel Gama em uma palavra. Parceiro. Conta comigo a qualquer hora, não tem essa. Ligue de madrugada que eu tô aqui. Chuf, já fui socorrer muita gente de madrugada bêbado, vomitando, precisando de ajuda, chorando na dor de cotovelo. Eita! Mas a gente, para mim, Linaldo, assim, para mim, amizade, eu levo muito a sério a palavra amizade. Por mais que a gente, às vezes, não tenha muito contato, por mais que o dia a dia deixa a gente corrido, mas para mim, quando você tá no meu ambiente de amizade, cara, para mim é amigo. Independente da hora, do dia, da coisa. Se você tá me ligando, você tá precisando de alguma ajuda de algum jeito. Se você me ligou, você quer conversar, você quer falar amenidade, você quer distrair, alguma coisa você quer. Então, acho que para mim a amizade a parceria é muito, muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Que maravilha. Estamos finalizando nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, seja um lema, seja uma mensagem que lhe marcou, mas para todos aqueles que se aventuram, assim como nós, na profissão de vendas, e que todos os dias, assim como o meu sogro diz, o caçador precisa sair à caça,
qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas, principalmente também aqueles que vão começar na carreira e que muitas vezes os livros enchem de conversa, enchem de coisas, e como é que é traduzir tudo isso em prática, e aí a gente precisa de pessoas como você, que já está na estrada há um bom tempo, para eles ouvirem uma mensagem sua agora. Eu acho que seja sagaz. Isso, uma vez que me falaram isso, eu acho que o sagaz você consegue analisar, você consegue sair do outro lado, você consegue burlar o não, né? Você consegue transpor as barreiras que são colocadas na sua frente. Eu acho que e você consegue ser honesto, você consegue agir da forma correta. Eu acho que sendo sagaz você consegue é um mix de tudo isso. Acho que você consegue buscar os seus objetivos dessa forma. Pois bem, senhoras e senhores, estamos finalizando aqui esse bate-papo super legal, super descontraído. Parecia que a gente estava na mesa do Charme do Brooklyn, conversando numa semana de kickoff, né? Conversando. E muito legal. Agradeço muito a você, Gabriel, por ter contado um pouco da sua história. Realmente, como eu sempre falei, não existe quem caia de paraquedas e do nada vira um grande vendedor. Não sabe, não acontece. Isso aí pode acontecer um caso específico entre 1 milhão de pessoas, porque esse cara é diferenciado, esse cara não é normal. Porque todos os normais passam por uma estrada, conhecem gestores, conhecem pessoas que vão nessa caminhada, ajustando, lapidando, tirando aresta, jogando, você vai montando, quebra a cara, bate a cabeça, cai, dá passos para trás, dá passos para frente, pula degrau, cai de degrau. Tem hora que muitas vezes você cai do degrau, vai lá, você tá no meio da escada, muitas vezes você cai para o começo, olha para a escada e não faz, rapaz, vou subir tudo de novo. Mas é a vida do vendedor, né? Eu agradeço muito a você, Gabriel, por ter contado um pouco da sua história. Com certeza, como eu sempre falo, alguém em algum lugar vai ouvir o que você falou e vai tocar na sua vida e vai fazer com que o que você falou sirva de aprendizado para essa pessoa. Valeuzão. Eu que agradeço, obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por estar trazendo essas pessoas, essas experiências, né? Acho que é muito gratificante. Algumas eu conheço, outras não, mas a gente aprende toda vez, né? Eu falo que todo bate-papo, toda conversa, toda experiência é bem-vinda. Se você vai usar ou não, é outra repartição, cabe o dia a dia, cabe a oportunidade, mas eu acho que o conhecimento que você está trazendo nesses podcasts, acho que é muito bacana, parabéns, continue, traga mais, traga todo mundo que puder, que eu acho que você tem grandes pessoas em volta, tanto na empresa que tu trabalha hoje, até fora, nas outras experiências. Eu acho que vai ser fantástico cada vez mais trabalho. Continua o trabalho do Borussia, tá? Continua Isso aí não pode o parar, trabalho do não. Borussia. O Borussia tá aqui, ó. Borussia, estamos Eita, aqui. Borussia do Vale das Pedreiras, é isso aí. Borussia tá aqui. E parabéns mais uma vez. Você é um grande cara, coração fantástico, um amigo, né? Que o CNPJ me trouxe, que transformamos em CPF. Então, tamo junto. Se precisar, estou à disposição sempre, meu amigo. Tamo junto, eu digo a mesma coisa, são recíprocas essas palavras. Se precisar de mim, pode contar. Estamos aqui nessa estrada para fazer isso. Um ajuda o outro e cada um se junta e ajuda o próximo que vem pela frente ou que está vindo atrás. Puxa o cara para ele chegar perto da gente e crescer também com a gente. Senhoras e senhores, finalizamos mais um episódio. Até o próximo episódio com mais uma história, com mais uma lição, com mais um aprendizado e com mais técnicas práticas. Porque quem apanha e aprende consegue fazer de novo da forma correta. E assim é a vida. Tentando, a gente vai aprendendo. Vai errar? Vai. Mas não se limite porque errou. Levanta a cabeça, reconhece a guerra e dá a volta. Reconhece a guerra e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.